Iniciamos sempre com a nossa oração, né? Vamos pedir a direção principalmente para esse módulo onde nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo. Não tem como a gente falar dele sem a presença dele, porque ele é quem precisa nos guiar e nos ensinar sobre isso. Amado Deus, nós nos colocamos em Tua presença em oração, neste momento que a gente se reúne com a intenção de estudar a Tua palavra, Senhor, e aprender do Senhor. Meu Deus, e hoje nós vamos ouvir que o Senhor, a Bíblia é a base de tudo, e o Espírito Santo é o único professor. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos guiar, Senhor, nos guia. Não deixe, Pai, como eu tenho visto acontecer nos últimos dias, que as pessoas estão permitindo ser guiadas pelo seu conhecimento e aquilo que Ele acha. Senhor, que não seja nada do que nós achamos, mas seja o que a Tua Bíblia nos ensina e nos explique e nos conduz. Que o Senhor possa nos mostrar. E Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor se revele a nós quanto a esta pessoa, essa terceira pessoa da Trindade, que a gente venha ter esse entendimento correto para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Primeiro vou falar aqui algumas palavras, principalmente por conta das nossos alunos novos, que Vitão também está se chegando a nós tem pouco tempo. Quando a gente chega nesse ambiente aqui de estudo bíblico, é um ambiente diferente de culto. Então nós não estamos falando de culto, de pregação, mas estamos falando de conhecer a respeito de Deus, e todo conhecimento ele vem a partir da Bíblia. E o que nós estamos fazendo aqui é chamado de teologia sistemática. O que é uma teologia? Primeiro de tudo, o que é teologia? É o estudo de Deus. E sistemática, porque começa a dividir os assuntos. Então a gente não fala de uma coisa, de um módulo, de algo de modo geral. Nós vamos por assuntos. A gente vai falar sobre aquele assunto, a gente não consegue esgotar sobre esse assunto, mas a gente consegue dar uma luz para uma introdução, para que cada um vá em busca de um aprofundamento maior do que o ambiente que nós temos aqui. Nesse ambiente, a gente desconstrói muita coisa do que a gente aprendeu. A gente vai ver que muita doutrina ensinada nas igrejas, de modo geral, partem de eu acho ou de experiências próprias. E daqui que surge a heresia. Porque de onde vem a heresia? A heresia vem de uma experiência própria que a pessoa tem. A gente precisa entender que a gente jamais vai desmerecer uma experiência própria que a pessoa teve, uma experiência com Deus que a pessoa teve. Mas essa experiência com Deus não pode virar doutrina para todo mundo, porque é uma experiência particular para cada um. Vou dar um exemplo bíblico para vocês entenderem. Jesus pede para que todo mundo venda todos os seus bens, dê aos pobres e o siga? Não. Mas ele pediu para o jovem rico. Teve para uma pessoa que ele pediu: olha, para você, a minha condição vai ser essa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E ele não foi capaz de fazê-lo. Ele abaixou o semblante e saiu triste. Mas quantas outras pessoas ricas seguiam a Jesus e ele não pedia para que fizesse isso? A gente vê até pelas mulheres, porque as mulheres que mantinham o ministério de Jesus, diz de Susana, diz de Joana, eram pessoas de boas condições, só que Jesus não virou para elas e disse: vende tudo que você tem para você me seguir. E às vezes a experiência pessoal a gente traz como uma verdade plena, só que não é. Existem experiências particulares, mas o que é de uma forma plena para todos é aquilo que ele deixou escrito na Bíblia como um ensinamento global. E aí a gente vai ver, às vezes a gente entra aqui, se a irmã Willa chegar, ou nas outras aulas que vocês vão ver, ela é a pessoa que... a irmã Willa e o Augusto, que a gente acaba assim... Qual que é a palavra que a gente fala, Augusto? Você fala, né? Que você que é o culto. Usa muita palavra assim. A gente entra não é um debate, mas num pensamento, uma troca de pensamentos, vamos dizer assim, porque traz conceitos, ensinamentos que aprendeu lá atrás, e a gente vai vendo que não é bem assim, e vai desconstruindo, e vai mostrando a luz da Bíblia, às vezes concorda, às vezes não, porque é um pouco difícil para nós desconstruir um ensinamento que a gente teve a vida inteira.
Eu sempre acreditei assim. E de repente vem alguém e fala, não é desse jeito? Como assim não é? Como não é dessa maneira? Mas eu aprendi assim. A gente entrou numa situação dessa, por exemplo, quando nós falamos de profecia e profetas. E aí eu falei que, à luz da palavra, eu acredito que não exista mais profetas. Nossa, foi assim, um negócio chocante. Como assim não existe mais profeta? Eu entendo que não exista mais profeta, mas entendo que não acabou a profecia. A profecia não cessou. Mas os profetas, eu acredito que... Olha, que bom, meu irmão! Junte-se a nós, por favor. Procure ali uma cadeira, se sente aí conosco. Tá bom. E nesse momento que a gente senta para ler a Bíblia, eu estou aqui não com uma proposta de ensinar para vocês... Como é que eu posso falar? Vou falar, mas peraí. Começou, peraí. Mas eu tô aqui para trazer a luz da Bíblia, o que fala. Mas não para incentivar ninguém a se rebelar contra a igreja ou nada disso. Mas para que a gente aprenda a deixar de ser um analfabeto bíblico, como existem muitos. Paulo, quando ele fala com Timóteo, ele fala: Timóteo, procura apresentar-se diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, é uma obrigação nossa manejar bem a palavra daquele que a gente se propõe a servir. Então, é importante a gente iniciar esse momento com esse pensamento. Agora vocês não estão diante da pastora Vivi, vocês estão diante da aluna, porque eu não sou professora, eu sou aluna que estudo e trago aquilo que eu estudei daquele momento para vocês. E espero um dia me tornar também uma professora. Estou estudando para isso, mas não sou uma professora, estou estudando junto com vocês. Então vai ter coisa que eu já vou ter 100% de certeza, eu vou dizer, isso aqui eu já estou com esse entendimento. Tem coisas que eu viro e mexe e falo aqui, olha gente, eu ainda não tenho 100% de certeza, vamos estudar sobre isso juntos, semana que vem a gente vai debater, a gente vai chegar num consenso para a gente entender. E isso é importante a gente diferenciar, porque agora a gente não está mais no ambiente doutrinário da igreja, nós estamos no ambiente de estudo bíblico. E aí falei tudo isso para iniciar o que nós vamos aprender hoje. Hoje a gente começa um módulo chamado pneumatologia. Até fala pneumatologia, eu dou risada que eu lembro do irmão Antônia. É o que? É pulmão? É um vírus? É um vírus, é de pneumonia, mas o pneumatologia vem da raiz justamente disso. O pneuma, ele significa vento, espírito. Então, a gente está falando do vento do Espírito, a gente está falando do estudo do Espírito, por isso pneumatologia, é o estudo do Espírito. Por que já não fala logo isso, estudo do Espírito? Porque agora a gente está num ambiente de estudo, não é mais um ambiente onde a gente mastiga as coisas e entrega para as pessoas de um modo simples, porque a pregação procura entregar a palavra de modo simples, para que todo mundo consiga entender. Aqui não, aqui a gente começa a trazer palavras e informações um pouco mais profunda, não tanto quanto deveria, mas um pouco mais profunda, porque ainda não é uma academia teológica, mas estamos estudando a Bíblia um pouco mais profundo do que uma pregação. Então a gente vai começar a estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. E aqui é importante a gente já começar a quebrar algumas coisas. Por quê? Porque principalmente no meio pentecostal, estende-se muito mais dos dons do Espírito do que da pessoa do Espírito. E uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. É possível você ver, por exemplo, pessoas que manifestam dons e não são cheias do Espírito Santo. Mas como? Mas é possível. É possível você ver
o que a gente pregou, e eu fiquei muito feliz, porque Deus nos trouxe, né, esta pregação justamente esse final de semana, e não nada programado, poderia dizer, não foi programado. Falei sobre isso no domingo e estamos entrando no assunto na terça. Não consegui iniciar antes esse módulo por problemas técnicos mesmo, e Deus permitiu ser agora. E no domingo a gente falou sobre provai os espíritos. A gente leu lá em 1 João 4 que todo crente maduro ele tem que aprender a provar os espíritos. Por quê? Porque os espíritos malignos também manifestam dons semelhantes ao Espírito de Deus, e aonde dá a confusão. Onde as pessoas estão andando completamente confusas, porque eles misturam a pessoa do Espírito com o dom do Espírito. Se eu vejo alguém que fala bem, que é eloquente, que traz algo, que revela, eu já falo, nossa, essa pessoa é de Deus. Só que ela pode não estar sendo de Deus. Ela pode estar sendo usada por um espírito de adivinhação. E se a gente for parar para pensar, muito mais tem sido os espíritos de adivinhação do que o Espírito Santo. E a coisa vai ficando feia quando a gente para pensar nisso. Por quê? Porque é mais fácil você receber um espírito de adivinhação do que você santificar a sua vida para ter o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito e usar os dons do Espírito movidos pelo Espírito. Deu para entender? Sim. Não ficou uma frase Dilma, não? Eu achei uma frase meia Dilma, mas deu para entender. E isso é muito importante, porque o cristão ele precisa ser, primeiro, conhecedor da pessoa do Espírito Santo. O Pro até falou uma frase que eu fiquei assim, meu Deus do céu, que coisa séria. Deixa eu ver se eu anotei. Nós somos PhDs nos dons do Espírito, não acho que eu não cheguei a anotar. Ele falou assim, a igreja brasileira, ela tem sido PhD nos dons do Espírito e analfabetos da pessoa do Espírito. Isso me pegou demais. Eu falei, Jesus, misericórdia. Eles estão muito dependentes, né? De pessoas, sendo que esse dom está em nós, né? É para todos. Para todos e mais. E buscar. Tem que ser movido pelo Espírito Santo. É o mesmo que com uma cartomante, a pessoa está se comparando com isso, né? É exatamente o que tem acontecido. Através da revelação. Onde tem, a pessoa está lá. E é exatamente isso que tem acontecido. As pessoas elas têm se tornado dependentes e PhDs nos dons do Espírito, mas não de conhecer a pessoa do Espírito Santo. E aí, eu quero começar a exposição da pessoa do Espírito Santo com a frase de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi um dos nossos pais da fé, ela começa nos patriarcas, né, os patrísticos, a era patrística começa lá no século II, e Agostinho de Hipona foi uma das pessoas que se dedicou em explorar sobre a pessoa do Espírito Santo. E ele escreveu assim, o Espírito Santo é a pessoa que une o Pai e o Filho em um vínculo de amor. E parece ser assim muito normal pra gente essa frase, porque hoje a gente já tem um entendimento que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas a época em que houve essa definição de Agostinho de Hipona, lembra que eu falei para vocês o que acontecia à época que João escreveu a carta? As pessoas negavam Jesus Cristo como pessoa, falavam que ele era um fantasma com cara de gente. E o Espírito Santo, é porque eu não entrei nessa parte, e o Espírito Santo, eles diziam que era uma força, não uma pessoa. Uma força motriz, uma força que move. E se a gente não tomar cuidado, nós estamos tratando o Espírito Santo dessa mesma maneira. Como uma força, como uma emoção. O que as pessoas dizem num culto cheio de emoção? Nossa, eu senti a unção do Espírito. A força do Espírito. Eu não estou tratando o Espírito como uma pessoa. Eu estou tratando como uma força. E é a heresia que tem se difundido. E é uma das heresias que tem movido os nossos irmãos. Irmãos não são, infelizmente, né? Lá da seita dos Mormons.
Os Mormons, eles dizem, Mormons não, Testemunha de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo é uma força que move, uma força que move. E aí a gente acaba abraçando conceitos heréticos, conceitos errados, e a gente traz para cá. E a gente vai acreditando nisso também. As pessoas, a maioria das pessoas na igreja, elas acreditam nisso. O Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo é uma emoção. O Espírito Santo é que faz... Nossa, senti a presença do Espírito Santo, me arrepiei. Me arrepiei toda. Espírito Santo está aqui. Eu estou tratando ele como uma emoção. Estou tratando como uma força. E o Espírito Santo não é uma força. Você levantou a mão, Augusto? Levantei. Fala. Então, eu não tinha essa definição de pessoa para Espírito Santo e para Jesus. Não era desconhecido. Essa definição de pessoa se estende a Deus? Sim. É as três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a mesma definição para os três. E aí o que acontecia nessa era aqui, ó? Até antes dessa definição a gente vai entrar. É importante, e eu já vou dizer para vocês que estão chegando agora, lição de casa para vocês estudarem. Sobre concílios é que nós já estudamos. A gente estudou, mas se vocês não quiserem puxar, só vocês escutarem as aulas da história do cristianismo, que nós falamos sobre todos eles, não vou me lembrar em qual aula, mas você bota lá para ouvir, tem lá. A gente estudou sobre os concílios. O que foram os concílios? Os concílios foram reuniões em que os pais da igreja, pessoas de alto escalão das igrejas, se reuniram todas em um local para debater agora sobre a ortopraxia. Viu? O que é a ortopraxia? É o pensamento certo e adequado das coisas. Então é onde eles definiram, por exemplo, o credo. Vocês já ouviram o credo? Na Igreja Católica não tem lá o credo? Né? Acredito em Deus, Pai. Acredita em Deus, Então isso é importante, porque a gente tem que ter definido. A ortopraxia é o que tem falhado muito. O que é a ortopraxia? É a forma certa de você entender aquela coisa. Então, nesse momento do concílio, eles se sentaram para definir qual é a maneira bíblica de se entender vários assuntos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma força, é um fantasma, de que substância é feito, do que é feito, o que acontece. E aí eles definiram, aliás, o primeiro concílio, a gente nem viu isso, a gente já viu já depois. Mas o primeiro concílio na Bíblia que a gente vai ver acontecer em Atos dos Apóstolos, quer ver? A gente teve esse momento na igreja primitiva, que em Atos dos Apóstolos... Por que eu estou procurando Atos depois de Romanos? Oxi. Capítulo 15. Eles começam a ter uma controvérsia. Aqui eu só estou mostrando o que era o concílio e como que eles se sentavam para debater sobre temas. Não é o tema do Espírito Santo, mas aqui acontece o primeiro concílio da igreja. Eles sentam e eles vão debater. O que está acontecendo aqui? Atos capítulo 15. O que está acontecendo aqui? Eles estavam começando a ensinar heresia. Eles estavam trazendo o que a gente chama de galacionismo. O que é o galacionismo? Galacionismo é quando a igreja começa a trazer rituais para que a pessoa seja santa. Eu tenho que cumprir este ritual. Eu tenho que fazer determinada coisa. Eu tenho que seguir determinado ritual. Vou falar assim para não complicar. Isso é chamado de galacionismo. E o galacionismo, ele vai querer trazer a ideia de salvação por meio de obras. E a gente aprende que a salvação não é por meio de obras. A salvação é pela graça, é pela fé, né? E aí, aqui em Atos 15, o primeiro concílio em Jerusalém, eles vão debater sobre. Vamos ler? Alguns indivíduos que foram... para vocês que chegaram agora, eu uso outra Bíblia, tá? Eu uso a versão NAA para estudo. Tá? Eu não uso a Bíblia que a gente lê no culto normal. Eu uso a NAA.
Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Olha aí. Eles estavam trazendo uma heresia. Quando que Jesus disse isso? Jesus não disse isso. Mas agora eles estão trazendo as coisas da lei de Moisés como uma condição de salvação. Isso já acontecia. E a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque no desenrolar da história, as coisas tendem a voltar a acontecer. É que nem o pessoal fala do mundo da moda, que nada sai de moda, só muda. Né? Vai mudando, mas aí volta. A moda sempre volta. A calça boca de cima. Exatamente. A moda vai, volta. Volta. Tem uma... Tem uma irmã lá na igreja, meus pensamentos trazidos. Tem uma irmã lá na igreja da sede, que ela guarda roupas de 1990, 80, 70, 60. Ela fala assim, eu deixo tudo embaladinho, arrumadinho, porque a moda não passa. Ela sempre volta. Quando a moda volta, minha roupinha tá lá. Olha aí, ó, arrasou. Ela chega como, nossa, que roupa bonita. Comprei em 1980. Porque a moda é assim. E as mesmas coisas que aconteciam na Bíblia vão voltando a acontecer. Aí as pessoas sentam, combatem, falam, mas daqui a pouco volta a acontecer de novo. Volta de novo. Aqui eles estavam dizendo, se não circuncidar, não é salvo. Aí reúne-se os irmãos. 2. Tendo surgido conflito e grande discussão. Aí aqui eu achei interessante o Pro falando. As pessoas querem paz na igreja, mas não tem, olha, desde aquele tempo, quando a igreja começou, ela já foi feita em confusão. Sempre vai ter. Sempre vai ter esses momentos de conflito e grande discussão. Paulo e Barnabé com eles foi resolvido, entraram em concílio e resolveram que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Então vamos nos reunir com os apóstolos, com os presbíteros, vamos nos reunir com quem andou com Jesus, para a gente definir. 3. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversação dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que era uma seita que existia, que havia crido, se insurgiram dizendo, então essa seita que era fundada no judaísmo, o que eram os fariseus? Os fariseus, eles eram os guardas, os guardiões das leis de Moisés. Então os fariseus estavam ouvindo o evangelho e se convertendo. E nisso que se converteram, eles começaram a fazer o quê? Pegar as coisas que eles acreditavam muito da Torá e trazer para dentro da salvação. Não, mas Moisés escreveu, tem. Então não tem como uma pessoa ser salva se ela não se circuncidar. Não vai atender a lei. Só que a gente aprende que Jesus, por isso que começa a vir as cartas de Paulo, de Pedro. Jesus, ele resumiu a lei. Jesus, ele resolveu a lei. Porque esse pessoal queria começar a trazer todos esses costumes para dentro da época da graça. Aí os discípulos e os apóstolos se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, olha lá, não tem problema nenhum debater. Nesse sentido, de chegar num consenso do que é bíblico e correto. O que é ruim o debate é quando só aponta os erros e ninguém decide nada. Mas para resolver-se assuntos, Pedro tomou a palavra e disse, irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como eles resolveram a questão. Entraram em concílio, resolveram, não vamos impor nada sobre eles. Por que eu estou falando sobre isso? Porque lá no concílio de Niceia, e é importante vocês lerem sobre isso, marca aí,
Tem que ler Concílio de Nicéia. Vocês que já leram, leem de novo. Concílio de Nicéia, ele vem discutindo sobre esses assuntos. E aí definiu-se tanto o conceito de pai, conceito de filho, conceito de Espírito Santo. E é sobre esse conselho que a igreja caminha até hoje. Sobre esse credo aqui, que saiu lá de Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia aconteceu em 25 de agosto de 325 depois de Cristo. Depois de 325 anos, que eles foram definir realmente, de uma forma geral para a igreja, o conceito de Pai, Filho e Espírito Santo. E o que eles definiram, vou ler para vocês. Cremos em um só Deus, esse é o credo, tá? Quando fala credo, não fica assustado, não. Falando, você coisa da católica, está repreendido. Não é isso. Credo é uma definição, é uma afirmação daquilo que se crê. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Num só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido unigênito do Pai, isto é, isso aqui é bonito, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, as que estão no céu, as que estão na terra, e que por nós os homens, para nossa salvação, desceu, está falando de Jesus, se encarnou, se fez homem, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e há de vir a julgar os vivos e os mortos no Espírito Santo. Então eles definem que Deus, Jesus e Espírito Santo, eles são iguais. Não tem distinção. Não tem maior, não tem menor. Não tem melhor, não tem pior. Pai, Filho e Espírito Santo, eles entendem a Trindade, tanto que, se você for ler a Bíblia, você não vai encontrar a Trindade de um modo direto, de um modo claro. Aqui fala que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso foi um conceito estudando a palavra. Uma das passagens que eles utilizam para basear a existência da Trindade é no batismo de Jesus, onde aparece a voz de Deus, Jesus encarnado e o Espírito descendo em forma de pomba. Mas não tem algo direto que fale, existe a Trindade. Mas a gente vê a operação da Trindade montando. O que a gente costuma dizer aqui, teologia é como se fosse uma quebra-cabeça. Você tem que ir pegando peça daqui, pecinha daqui, pecinha daqui, pecinha daqui, e vai juntando tudo para conseguir chegar numa definição. Anota esse nome aí para vocês ficarem teólogos bonitos e falando bonito, né? Pericorese. O que é a pericorese? É a dança da Trindade. A dança da Trindade. É como os pais da fé definiram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A pericorese, a dança da Trindade. Com S, pericorese. Então a gente não tem como falar do Espírito Santo sem falar da existência da Trindade. Por isso que nós acreditamos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vocês sabem que existem até igrejas que são chamadas de unicistas, né? Já ouviram falar? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito resistente, só tem 2 canções que eu ainda canto meio assim, meio resistente, porque o pessoal gosta de cantar e às vezes eu canto daquele grupo chamado Voz da Verdade. Já ouviram falar desse grupo Voz da Verdade? As músicas vocês conhecem, certeza, que é aquela: não há ferrolhos, nem portas. Eles são unicistas. Eles não acreditam na Trindade. Eles acreditam em Deus Pai, Deus Filho
e Espírito Santo como pessoas separadas, diferentes e independentes, e não coligadas. Então, por isso que, assim, às vezes eu tenho condição de falar, às vezes eu só dou uma dica, mas eu vou abrir aqui um parênteses para vocês, porque os meus alunos de terça-feira têm a liberdade de falar um pouco mais. Até as canções que a gente canta, a gente tem que cantar com cuidado, porque às vezes a gente está professando coisas que a gente não faz nem ideia. As irmãs do louvor queriam cantar aquela canção belíssima, que todo mundo está cantando. Quem é? Ele que era sem pecado e não me condenou, que no lugar da... E vamos ver aqui a letra. Aí eles falam, a graça, sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? Eu falei, o que é irresistível graça? Não sei. Pois é. A irresistível graça é um assunto que a gente já estudou aqui, quando a gente estudou calvinismo, e é uma teoria teológica que a gente não acredita. Então eu vou estar cantando uma coisa que vai contra a minha teologia. Porque o que é irresistível graça? O que é irresistível graça? Os calvinistas falam que a graça de Deus ela é completamente irresistível. Que Deus ele chama quem ele quer, salva quem ele quer, falando bem a modo grosso, tá? Deus chama quem ele quer, salva quem ele quer e a pessoa não tem condição de resistir à graça de Deus. Mas se eu acredito na irresistível graça, eu acredito em predestinação. Então eu não acredito em nenhuma e nem outra. Como cantarei isso? Vocês estão entendendo? Quer ver outra canção que eu não deixo cantar aqui? Aquela Todo Mundo Ama. Vocês fizeram até uma dança, mas depois eu fui estudar direito, depois vocês dançaram. Falei, tá errado. Ela fala, me batiza com fogo. Vocês não fizeram numa dança? Eu acho que o Tom me pediu para fazer e eu acho que eu cortei. E foi nesse dia mesmo que você falou para não Falei fazer. não fazer. Então a minha memória falhou, mas nem tanto. Por quê? Porque existem duas correntes teológicas sobre batismo com fogo. Qual é? Primeira, a mais difundida no meio pentecostal. Que o batismo com fogo é o batismo no Espírito Santo, de purificação do ouro. Que fala que o ouro ele é provado no fogo para se purificar. Já a outra corrente mais tradicional acredita que o batismo com fogo é a condenação do inferno. Num culto eu falei sobre isso, né? A condenação para o inferno. Só que quando a gente vai pegar o contexto do que Jesus falou, porque, João Batista fala isso, e Jesus lá na frente fala assim, olha, eu vou mandar um que virá após mim, e ele vos batizará no Espírito. Ele não fala com fogo, Jesus. Já João Batista fala, olha, vem um após mim, e ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Só que no contexto do texto é que a gente tem que prestar atenção. O que Jesus está falando no contexto desse texto? Ele está falando com fariseus, e ele está falando com uma raça de víbora, e ele está falando logo depois desse versículo que ele é aquele que tem a pá, que vai limpar a eira, e ele vai jogar para bênção e para condenação. Então, dentro do contexto, o que dá para a gente entender? Que o batismo com fogo não é batismo de purificação, é batismo de condenação. Aí, qual que a nossa igreja segue? A nossa igreja segue o entendimento que é o batismo de purificação. Só que como eu cantarei sabendo que pode ser um batismo de condenação? Entendeu? Mas a igreja diz. A igreja diz, mas a igreja pode estar equivocada. Porque o contexto da Bíblia me mostra condenação. Aí tá aqui, galera. Me batiza com fogo. Me manda pro inferno, se for dentro do entendimento. Agora, se for entendimento de purificação, beleza. Mas e se não for? Então, na dúvida, é melhor não cantar. Melhor não cantar. Melhor não pedir. Na dúvida, melhor não fazer. Eu realmente, hoje, eu já tive entendimento de purificação. Mas hoje o meu entendimento pende. Vocês vão perceber que eu tenho assim ainda, Tem algumas coisas que eu estou em definição. Mas o meu entendimento pende a entender o pedido de batismo com fogo
ser batismo de condenação. Aí tem aqueles que entendem. Aí eu entro na seguinte questão. A Bíblia fala assim, ó, que tudo que você faz com fé, você acredita que aquilo ali é mesmo verdade, ele não vai se constituir pecado. Então, se tem fé, vai e faz. Ok. Mas eu já não tenho mais essa fé para isso. Então, eu já não tenho essa condição. Voltando para cá. Eles fecharam, então, essa definição do Espírito Santo ser a terceira pessoa da Trindade. E vamos entrar numa coisa polêmica aqui agora. Polemicíssima. Não só polêmica. Lucas, capítulo 4. Vamos ver aqui. E aqui, irmãos, que começa a pegar. Esse módulo, ele vem mesmo não só para a gente aprender, mas para nos confrontar. Porque não é só um aprendizado. Esse módulo nos convida a viver isso que nós estamos aprendendo. Porque não tem como a gente estudar esse Espírito Santo sem querer recebê-lo e tê-lo em nós. Então, uma das coisas que é muito polêmico no meio, principalmente dos pentecostais, é: qual é a evidência que a pessoa tem o Espírito Santo? Qual é a evidência que a pessoa tem o Espírito Santo? No entendimento, de modo geral, dentro da nossa igreja e dos pentecostais, a evidência é a glossolalia, o falar em línguas. Mas isso é evidência do Espírito Santo ou é um dom do Espírito Santo? Não. Pode falar com confiança, Vitão. Não. Fala mais confiante para ficar bonito na gravação. Vai lá. Um dom. Isso. Não é a evidência, é um dom. E a gente, eu mesma fui ensinada assim. A evidência que você tem o Espírito Santo é se você fala em línguas estranhas. Até o falar em línguas estranhas, a gente tem um conceito, carrega-se um conceito que é só a língua dos anjos. Só que a Bíblia não fala que é só a língua dos anjos. A gente vai chegar mais pra frente em dom do Espírito. Nós estamos definindo agora a pessoa do Espírito, tá? Qual é a evidência da pessoa do Espírito Santo ser cheia do Espírito Santo e em mim, em cada um de nós? A gente vai ver aqui em Jesus Cristo. Olha qual foi a evidência. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito. Então Jesus aqui estava o quê? Cheio do Espírito. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então a gente está vendo aqui Jesus falando em línguas, profetizando. A gente está vendo Jesus sendo o quê? Guiado. Um exemplo que aconteceu comigo, por exemplo, quando o Espírito Santo veio e falou: toca no ombro dela. Você foi guiado. Eu fui guiado. Entendeu? Então a evidência que a pessoa tem verdadeiramente o Espírito e é cheio do Espírito não são os dons, é ele ser guiado pelo Espírito. E é aqui que o negócio começa a pegar. Por quê? Porque de modo geral nós somos ensinados a crer que a pessoa só é cheia do Espírito se ela tem dons. Se ela não tem os dons, ela não tem o Espírito. Mas eu sempre pensei o contrário, e você sabe que eu falo a verdade para vocês, né? Eu sempre pensei diferente, por quê? Porque eu cresci numa igreja batista. A igreja batista não tem esses dons. Então eu vou dizer que as pessoas que estão lá não são cheias do Espírito Santo? Eu vou dizer que o meu pai não é cheio do Espírito Santo, que o meu irmão não é cheio do Espírito Santo? Meu pai é um homem de Deus. Eu ficava pensando assim, mas que disparate é esse que eu vou dizer que o meu pai não é cheio do Espírito Santo, meu pai é um homem de Deus? Me recuso a acreditar. Mas isso não cria um conflito dentro da doutrina? Exatamente. Por isso que a gente tem que entender, irmãos, Bíblia e doutrina. Eu sigo a doutrina até onde não conflita com a Bíblia. Conflitou com a Bíblia, eu fico com o quê? Fico com a Bíblia. Por isso que eu falei para vocês. E vai chegar aqui, é um livro
chamado Batismo no Espírito Santo, como recebê-lo, eu acho que é W. Grant, que é a explicação que a nossa igreja segue piamente. Não sei nem se eu vou entregar esse livro, sinceramente. Por quê? Porque ele vai dizer isso. O autor, ele vai dizer que a evidência do Espírito Santo é você falar em línguas estranhas. Porque esse é o entendimento majoritário dentro do movimento pentecostal. Por isso que eu iniciei falando que a gente vai viver um momento de desconstrução. Porque a gente foi ensinado assim, foi doutrinado assim, e é falado isso até os dias de hoje. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo o quê? Eu vejo diferente. Jesus, em nenhum momento a gente vai ver Jesus falando em línguas, você vai ver Jesus ensinando, você vai ver Jesus libertando, curando, mas você não vai ter esses movimentos. Esses movimentos, eles vão aparecer depois, com a vinda do Espírito Santo. Mas não significa que é falta do Espírito. É isso que a gente precisa entender de modo mais maduro. Porque tem muitas pessoas que, por ouvirem, elas se recriminam e se sentem rebaixados. Porque eu não falo em línguas. Eu oro há tanto tempo e eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo. Você vê que é o sofrimento de muito crente. E às vezes nunca vai ser. Pode ser, porque o dom, a gente vai aprender isso mais pra frente. O dom, ele é um presente que o Espírito Santo dá a quem ele quiser. A quem ele quer. E nisso aqui também a gente vê isso. Nossa, isso aqui nem pegou demais. Quando o professor falou, eu falei, Jesus, tem de misericórdia. Meu Deus, como a gente erra dia após dia. A mesma coisa dos anjos. Lembra quando, graças a Deus, nunca tinha feito isso, mas esse outro aqui eu já fiz. Que a gente aprende que a gente não dá ordem aos anjos, né? A mesma coisa é o Espírito. Quando a gente está em momento que está buscando, começa, vem Espírito, batiza Espírito. A gente não pode dar ordem à pessoa do Espírito Santo. Ele não é nosso servo, ele é Senhor. Garçom do cristão. Peraí, isso é muito sério. Quando o Pro falou, eu falei, meu Deus, me perdoa, porque a gente acaba tratando o Espírito Santo como uma força sem discernimento, que aquilo está errado. E aí ele até brincou assim, eu acho que Deus lá em cima fala assim, calma, não vou fulminar todo mundo, um dia eles aprendem, respira fundo, Espírito Santo, calma, vamos fazer o que tem que ser feito por misericórdia e graça, porque eles ainda não sabem o que falam. Eu falei, graças a Deus, Senhor. Porque se o Senhor fosse levar ferro e fogo, eu acho que a gente já estava todo mundo fulminado. Porque qual a reverência que às vezes a gente tem ao Espírito Santo? Às vezes a gente está desse jeito, sem reverência nenhuma. Fala, Vitão. Como é que a gente sabe quando é batizado? Quando é batizado, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Guarda essa pergunta que a gente chegaremos lá. Mas ser cheio do Espírito Santo, como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? É se a minha vida é guiada pelo Espírito. Se a minha vida ainda é guiada pela carne, pelo meu eu, pela minha vontade, eu ainda não tenho o Espírito Santo. Eu ainda não sou cheio do Espírito Santo. Ainda não sou uma nova criatura. Eu posso ter, mas ainda não ser cheio? Pode. Como aconteceu com os discípulos. Pode ser guiada. Pode acontecer. Lembra que... Porque cada um tinha uma personalidade ali, cada um tinha uma Jesus, ele sensibilidade. soprou, Jesus, ele sopra sobre os discípulos, recebeu o Espírito, mas eles ainda não estavam cheios. Tanto que Pedro vai pescar, o outro tá fugindo para o outro lado, aí Jesus vem, reúne todo mundo de novo e fala, gente, fica quietinho em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então pode acontecer, da gente ter, mas ainda não ser completamente cheio. Por isso que é importante a nossa preocupação em se preencher do Espírito. Senão a gente pode cometer o erro de passar uma vida inteira sem nunca ter sido cheio pelo Espírito. Hoje mesmo eu estava ouvindo a aula de manhã e aí teve umas... Os amigos começaram a debater de política.
Aí tocou no assunto lá que eu já fiquei nervosa, já falei, não dá pra conversar com gente assim, já saí brava do grupo. Isso. O espírito já se evadiu. Não, aí não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo. Eu falei, Espírito Santo, cadê a paciência? A mansidão. Cadê a mansidão? Não dá pra conversar com gente assim. Olha que prepotência. Que Mas é soberba. nessas vírgulas que a gente, no dia a dia, que a gente... Que a gente vai se pegando e vai se corrigindo. Na hora eu falei, meu Deus, como eu tô errada. Erradíssima. Porque a Bíblia me ensina que eu tenho que aprender a responder com paciência a razão da minha esperança. Ai, meu Deus. Olha, eu vi um vídeo que eu fiquei perplexa. É impressionante como a IA, ela pode ser uma bênção ou uma maldição, né? Se a gente usar bem, a IA é uma bênção, né? E aí eu tava... Não usa É. essa criatura. Não, você usa sem saber. Você usa sem saber. Eu tô Por pondo quê? no celular. Porque a IA, ela vai programar o seu algoritmo para começar a te enviar vídeos sobre o assunto que você está vendo. Como eu estava vendo sobre o Espírito Santo, veio um vídeo sobre o Espírito Santo. Um homem dentro de um avião, um rapaz completamente desordenado, e ele falava, Jesus te ama, você é importante para Jesus. Aí ele falou, cala a tua boca, fechou a mão e enfiou o soco na cara do homem. Mas foi uma pancada tão forte. Eu vi esse vídeo. Você viu esse No vídeo? avião, é. E ele continuou falando, Jesus te ama, apesar do que você fez, Jesus te ama. E o amor que ele falava de Jesus constrangeu tanto o rapaz, que ele caiu em pranto, se agarrou com o homem, e o homem continuou falando do amor de Jesus e abraçou ele. Me desculpa, eu não sei o que me deu que eu te fiz isso. Ele, não importa, Jesus te ama. Esse é o amor de Deus. E abraçou o homem e humilhou. E o homem se desmontou e chorou. Eu fiquei olhando aquele vídeo e falei, meu Deus, se fosse eu. Mas era IA. É porque a IA me trouxe, né? Ah, O algoritmo me trouxe o Mas vídeo, era entendeu? mesmo. O algoritmo me trouxe o vídeo. Falei, meu Deus, se fosse eu. Por muito menos a gente perde a paciência. Eu vi o vídeo antes, hein? Aí depois aconteceu agora no grupo. Eu falei, Deus, fosse eu tinha fracassado. Porque uma coisa muito menor do que isso já deu ruim. Imagina se fosse um tapão no meio da face. Eu falei, meu Deus do céu. Aí a gente vai vendo realmente, será que nós estamos sendo guiados pelo Espírito? Ou a gente ainda está no convencimento? Eu sou convencido que eu sou cheio do Espírito, mas eu sou mesmo cheio? A mesma coisa essas pessoas que vão para Paulista pregar e começam a discutir com as pessoas na rua. Você perdeu ali totalmente a sua ser guiado. Exatamente. Você Debates que eu assisto, Eu não vou várias sair. discussões, Eu acabou. vou ficar aqui. Vamos Não. perder. Acaba Você o fica respeito, discutindo. a urbanidade. Você fica discutindo. O debate, é por isso que eu falei assim, lembra que eu falei uma vez, ó, não é bom debater. Só que se o debate é para você chegar num consenso, numa troca de ideias respeitosamente com o Espírito Santo, beleza. Mas se é para você, aí Mas a o que eu gente mais vejo é isso, é pastor debatendo com pastor e quase se atracando. Não, se atraca. Defendendo mesmo. as ideias as suas deles. ideias. Aí ambos perderam. Essas o Espírito pessoas, Exato. pastora, tem falta. Tem falta, Não falta. oram antes de ir, não se preparam, por isso que Tem passam falta. por essas coisas. Exatamente. Porque quando a senhora está preparada, quando a senhora está debaixo daquela cobertura, a senhora não passa humilhação. Exatamente. A senhora não é envergonhada. Exatamente. Exatamente. Aonde você coloca os seus pés, você, Ser guiado você pelo consegue Espírito Santo, você... contornar a situação. Sim. Mesmo que gere, como aconteceu com Paulo e Silas, cheios do Espírito, expulsaram o demônio, mas foram presos, Deus foi e colocou em liberdade. Sofreram várias coisas, mas Deus vinha porque havia um propósito naquilo ali. Mas em todo momento eles eram guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Então a evidência de que eu tenho o Espírito Santo e sou cheio do Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito e não ter os dons. E é aqui que a gente já vai começar a quebrar padrões para a gente arrumar o nosso entendimento. Não é porque eu não tenho aquele dom que todo mundo diz que tem que se ter, que eu não tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. E se Coitado, Deus que não quiser... fala, tá desesperado, né? Exatamente. E se Deus quiser me presentear,
Existe o querer do Espírito Santo, porque ele dá o dom para quem ele quer, e também existe aquilo que diz, aquele que bate, 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 a porta se abre. Quem muito busca, uma hora também recebe. Se quer muito, também recebe. Eu lembro que eu pedia, eu já tinha esse entendimento do dom, e eu pedia, Espírito Santo, me dá esse dom, me dá esse dom, me dá esse dom. Eu pedia muito para o Espírito Santo me dar, até um dia que ele me deu. Me deu o dom de falar em novas línguas, me deu o dom da música, porque eu não nasci com o dom da música. Ele me deu, o Espírito Santo me deu, conforme a necessidade. O dom de cantar e tocar não foi nem algo que eu pedi. Como que aconteceu comigo? Eu cheguei na Igreja da Graça no finalzinho de um pastor muito querido e a entrada de um outro. Nessa transição, a igreja ficou 15 dias sem pastor. Foram 15 ou foram acho que foram uns 15 dias, não foi, mãe? Ficou 15 dias sem pastor. E nesses 15 dias, o pessoal foi se dispersando. E aí, um amigo meu, morava na mesma rua, ele começou a me chamar, vem ajudar a gente a tocar. O rapaz que tocava aqui comigo foi embora. Não, mas eu não sei tocar. Mas vem ajudar, Deus vai te capacitar. Você fazia aula de teclado. De órgão. De órgão. Não era nem teclado, era órgão. O teclado eu comecei a tocar de modo curioso. Lá na igreja do meu pai, eu vi um rapaz tocando sem partitura, porque eu fazia aula de órgão, e órgão é partitura, né? Aquelas bolinhas que você vê. Só sabia tocar assim. Aí eu vi um rapaz tocando sem olhar aquilo. Ele tocando. Aí eu fui perguntar dele, como é que você toca sem olhar a partitura? Ele falou, eu toco por cifra. Eu falei, o que é cifra? Ele sai pra cá, o que é cifra? Na minha época não tinha internet, que você pergunta assim, o que é cifra? Aí o chat GPT fala, oi Vivi, tudo bem? Cifra? Não tinha essas coisas. Aí eu fui descobrindo, e aí, enfim, nessa transição, foi todo mundo embora do louvor. Foi todo mundo embora. E aí o menino falou, nos ajuda. Aí eu pedi, Deus me capacita, eu não sei, Deus foi dando. Porque não tinha ninguém. E eu me coloquei na brecha e Deus foi me dando. Tanto que eu nem sabia cantar. Eu andava com meu tio no caminhão, meu tio gosta muito de cantar. Ele vai inventando música, vai cantando. Aí ele falava pra mim, canta menina! Aí eu, solta essa voz! Põe pra fora! Ele brigava comigo, porque nem isso eu conseguia colocar pra fora. Quando eu vim pra Igreja da Graça e todo mundo sumiu e eu me coloquei à disposição, Deus me deu o dom. Foi muito rápido. Eu não sabia, de repente eu sabia. Eu não cantava, de repente eu cantava. A senhora não ser dependente de pessoas, né? O Espírito Santo deu o dom. Só foi guiado. Deus ele faz quando ele quer. Né? Isso é muito, muito bonito. E isso é importante a gente ter essa definição. Não é porque tem ausência de dom que há ausência da pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo vai estar ausente na minha vida quando a minha vida é regada e guiada pela carne. E eu nem falo por Satanás. É pela carne. Porque a gente já aprendeu que Satanás, ele vai potencializar as brechas da carne que eu dou. É por isso que eu pedi para os obreiros ouvirem. Porque a gente aprende que tudo é culpa do diabo, tudo é culpa do diabo. Isso sempre muito me incomodou. Mas muito. Eram coisas que não entravam na minha cabeça. Tá muito cartaz. Muito cartaz, e a culpa é toda dele. E qual é a minha parcela nisso aqui? A culpa é só de Satanás e a minha parcela. Exatamente. E tem mais, a Bíblia fala o seguinte, aquele que é de Deus, o diabo não toca. Então, como a pessoa é de Deus, fala que Satanás usou. Não dá, não combina, parece que não encaixa. Aí eu fui entender. Eu tenho Espírito Santo, eu tenho Deus e tenho a minha carne. E tenho a minha vontade. Então, a minha carne, você vê o apóstolo Paulo, quando ele vai elencar lá em Gálatas, ele fala, o fruto do Espírito é. E o fruto da carne, ele não fala o fruto de Satanás. É o fruto da carne. Não. É o fruto da carne. Por quê? Porque a nossa carne, ela é sujeita a tudo isso. Aí Satanás vê, se a gente for analisar, por exemplo, até a própria tentação de Jesus, Satanás, ele vê a fraqueza, e aí ele vai na fraqueza. E se você dá brecha, ele usa aquela fraqueza e potencializa. Jesus ficou 40 dias e 40 noites, que foi uma das dúvidas que surgiu, né? Ele comeu, bebeu água. A Bíblia fala claramente que ele nada comeu naqueles dias, mas ele provavelmente bebeu água.
Ele não comeu, mas ele bebeu água. E aí ele teve fome. Satanás olhando, viu o quê? Jesus com fome. Qual a primeira oferta que ele faz? Comida. Se tu és o filho de Deus, primeiro que ele vai no ego. Se tu és o filho de Deus, fala isso para um homem. Se você é homem de verdade, você vai pegar 3 ali. O homem sai doido. Eu sou homem sim, não sou... Né? Você precisa provar, Precisa... Exatamente. Jesus nunca se sentiu tentado em provar algo. Só que Satanás vai no ego. Se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus fala, não, nem só de pão viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que sabedoria. Por quê? Mas por que ele conseguiu resistir? Cheio do Espírito Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Por esse motivo ele conseguiu resistir. Porque ele Se estava fosse cheio. a carne... Ele tinha. Ele era homem. Ele era homem. Ele não ainda era espírito. Exatamente. A Bíblia fala sobre essa dualidade, né? Jesus, quando veio à Terra, ele era homem ou ele era Deus? 100% homem, mas 100% Deus. Só que ele era 100% homem. Então ele não era um tanto homem, um tanto Deus. Ele era homem, mas ele também veio na representação da divindade, por ser o Filho de Deus, para cumprir um propósito. Jesus poderia ter falhado no propósito? Poderia, se ele não tivesse vigiado. Não, e os anjos também já estavam, né? Falam, né? Agora não li a Bíblia a fundo. Que os anjos estavam todos ali apostos para a desistência. Caso Jesus desistisse? Falam muito isso. Depois vamos ler para ver se a gente acha sobre isso, porque eu não me recordo. Eu também eu tenho uma vaga lembrança assim, de eu ter lido em algum lugar. Não foi na Bíblia. Estou falando fora, assim. Se Deus quisesse, vamos supor, eu entendi dessa forma. Se Deus quisesse, você acha que os anjos não estariam ali, né? O exército de anjos não estaria ali para retirar, mas era para se cumprir. Porque ele foi 100% homem para a cruz. Ele sentiu toda aquela dor. E como que ele suportou? Através do quê? Do Espírito Santo de Deus. Né? Porque tinha que se cumprir. Exatamente. Mas porque ele também foi obediente. Teve o querer dele ser obediente. No Getsemane ele queria... ele estava ali. Estava aguentando a pressão. Se possível for, passa de mim. Estava aguentando a pressão, né? Mas não era possível. Não era mais possível. Ele estava salvo, mas estava todo mundo condenado. Então, vamos dar uma lidinha lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Apóstolo Paulo, Nossa, apóstolo Paulo é demais. Uma benção. Filipenses, capítulo 3. Olha o que apóstolo Paulo escreve. Quer uma aguinha? Quer uma aguinha? Tem água? Tem. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia sem conceitos do que eu acho. Tanto que apóstolo Paulo, olha o que ele escreve. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 8. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Tem uma versão que fala, considero como esterco. Alguém tem essa versão? A versão do senhor é assim? A minha é também. Lê aí pra gente, irmão, como é que está a sua Bíblia. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, O que possa ganhar a Cristo. O que é esterco? Na minha história. Escória. Ou merda. Ele escreve exatamente isso. Tá vendo? Belecona. E você vê que ele escreve exatamente isso.
todo o conceito do que eu tinha. Quem foi Paulo? Só pra gente entender quem foi Paulo. Paulo, ele era fariseu dos fariseus. Ele foi doutrinado aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele era expert em toda a Torá, em toda a lei. Porque os fariseus, eles eram aquelas pessoas observadoras da lei. Então, ele entendia de tudo que a lei dizia, de todas as regras que a lei dizia, de tudo que se pedia, de todos os rituais, de todas as festas. Ele entendia, ele era conhecedor do Mevim, do Ketuvim, ele era conhecedor de todas essas coisas. Aí ele fala que quando ele conheceu a Cristo, tudo isso que ele aprendeu se tornou esterco. E ele perdeu tudo que ele dedicou anos de estudo aos pés de Gamaliel por amor a Cristo. Olha que coisa séria. E aí vem a gente querendo trazer todas essas doutrinas de volta. O pessoal aqui sabe que eu não é que eu não fale mal, mas eu falo mal, né? Tem que subir, né? Não é que eu não falo, eu falo dessas igrejas, por exemplo, que trazem práticas judaizantes, trazem festa do tabernáculo, trazem a festa dos véus, tem que fazer esse ritual, tem que fazer aquilo, e toca chofar, foi uma das coisas que o nosso amigo conflitou, e toca isso, e faz aquilo, porque isso tudo eram coisas do Velho Testamento. E o Velho Testamento, ele é um tipo, é uma sombra do que Jesus vinha fazer. Então, mas eu não tive conflito, não. Eu gosto do som do sofá. É diferente de haver conflito sobre... Sim, eu usei a palavra errada. Tá bom. Nossa, na época quando eu falei, a Sarinha falou, oh meu Deus, graças a Deus, meu tio fica o dia inteiro com esse som. Eu voltava a tocar em casa. Porque em Jesus se resume tudo isso. Então as coisas da velha aliança, a circuncisão, as festas, o guardar o sábado, a alimentação, todas essas coisas da velha aliança se tornam claras no Novo Testamento e se resolvem em Jesus. A gente entende que Jesus, ele não veio abolir a lei, mas Jesus, ele resolveu a lei. Ele cumpriu toda a lei, para que hoje a igreja, que nunca apareceu no Velho Testamento, vocês podem ler de Gênesis a Malaquias, não houve um profeta que falou da igreja. E são conceitos que às vezes a gente mistura, porque a gente lê o Velho Testamento, a gente fala Israel, a gente fala Israel agora é a igreja. E a gente se vê em Israel. Não, o Velho Testamento está falando de Israel, está falando de Israel. Os profetas não nos viram, nós não fomos vistos pelos profetas. Deus não nos mostrou aos profetas. Aí inaugura o tempo da graça, e aí vem Jesus quebrando todo o paradigma, pegando um fariseu, doutrinado aos pés de Gamaliel, um doutor, converte ao cristianismo, e ele que ensinava tudo, fala, tudo isso que eu aprendi agora é esterco. Porque o que eu aprendo, perdi tudo isso. Perdi todo esse tempo, toda essa doutrina. Porque agora eu aprendi com o próprio Jesus Cristo uma nova era se inaugurando, que é o tempo da graça. E aí onde a gente aparece. A gente é a surpresa da humanidade. É a igreja. A igreja não estava prevista, não estava profetizada. A igreja estava oculta na vontade de Deus. Olha que coisa incrível. Aí Jesus vem, inaugura o tempo da graça, onde surge a possibilidade de salvação a nós. Aí ele vem e fala o quê? Olha, agora eu vos envio para irem Jerusalém, a Samaria e até os confins da terra. Aqui a gente começa a aparecer. Então nós somos os gentios, é isso? Exatamente. Exatamente. Nós somos os gentios para quem... Ele não veio para os gentios, mas os seus, para quem ele veio, o rejeitou, e aí se estendeu a graça
para todos nós. E aí a gente vive no tempo da graça, né? No tempo da dispensação. Então, a gente vê que Paulo, o que ele faz? Ele pega toda a teologia que ele tinha, ele descarta e agora ele vai viver a teologia de Cristo. E é aqui que a gente precisa observar. Por quê? Porque hoje em dia nós estamos sendo introduzidos numa teologia liberal, onde querem nos enfiar de todo jeito que a Bíblia tem que ser reformulada, a Bíblia tem que ser interpretada de modo correto para a atualidade, e a Bíblia aceita tudo. Não, Deus não aceita fazer tudo. a nossa vontade, a de Deus não. Deus não aceita tudo, Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Deus aceita todos, não aceita tudo. E eles vêm dizendo que Deus aceita tudo e todos e todes. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Isso é maravilhoso. Ó, tanto é que esse ensino do Espírito Santo, ele não é bem aceito, mas é primordial. E eu nunca tinha reparado isso eu aprendi realmente na aula. A primeira pregação de Jesus, depois que ele sai daqui, a gente está lá em Lucas, né? A gente estava lá em Lucas 4, não é? Depois que ele sai da tentação, assim que ele sai da tentação, que Jesus ele vence, ele inicia a sua pregação em Nazaré. A Bíblia fala que ele foi para o Espírito a Galileia e ensinava nas sinagogas, sendo elogiados por todos. Depois, eu estou no versículo 16 de Lucas 4. E depois Jesus foi para Nazaré, onde ele havia sido criado. E a primeira pregação onde ele foi criado, ele pregou sobre o Espírito. E olha o que ele acha, e isso aqui é muito interessante. Porque a Bíblia, da maneira como nós conhecemos hoje, ela só foi elaborada muitos séculos depois de Jesus. À época, os escritos, eles eram em pergaminhos em texto corrido. Ele era uma redação em texto corrido. Não tinha capítulo, não tinha versículo, como é fácil a gente achar o texto agora, né? E aí, a Bíblia relata que Jesus, ele entra na sinagoga e trazem para ele o pergaminho de Isaías. E aí ele abre o pergaminho e ele consegue achar dentro do texto Isaías 61, que foi que a gente leu domingo. Você vê como Deus já estava nos preparando para essa aula? Que incrível, né? Que aí ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então a primeira pregação dele foi sobre o Espírito Santo, sobre como é ser cheio do Espírito Santo. E aí ele fala, o que Isaías já falando sobre o Espírito nos mostra como é a ação do Espírito. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restaurar da vista os cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, qual que é a missão que o Espírito Santo nos dá uma vez cheios? É esta obra de redenção. Tá vendo como a igreja vai caminhando completamente confusa nos dons do Espírito? Porque as pessoas acham que um culto cheio do Espírito Santo é só culto cheio de dom. Teve uma pessoa que saiu daqui falando isso. Pastora, nada contra a senhora, mas eu fui visitar uma igreja e lá a presença do Espírito Santo era muito mais forte. E aí eu resolvi ficar lá. E são coisas que chegam no meu ouvido e ofendem de um jeito. Assim, como assim? O Espírito Santo mais forte? O Espírito Santo ele é o mesmo em todos os lugares. Mas é porque as pessoas confundem com os dons. Com os dons. Confundem com seus desejos. Também, com seus desejos. Com sua, porque eu quero ouvir. Com o que eu quero ouvir. Porque o que acontece? O que eu tenho procurado adotar aqui? A orientação bíblica sobre o falar em línguas. Apóstolo Paulo fala assim: qual validade tem a pessoa orar em línguas no microfone que ninguém entende nada? Melhor que se diga 5 palavras e todo mundo entenda do que diga 1000 e ninguém entende. Porque o falar em línguas estranhas edifica a si mesmo.
não edifica a igreja. E não sei se vocês repararam, mas ao longo dos 3 anos que eu estou aqui, eu não tenho mais orado em línguas no microfone. E quando eu falo, eu tiro. Às vezes ainda solto alguma coisa no microfone, mas eu tenho procurado não fazê-lo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo nos ensinou que o falar em línguas é edificante para mim, para você, de modo particular. Não edifica a igreja, não edifica quem está ouvindo. E Paulo ainda fala assim: mesmo que eu ore em línguas mais do que todos vocês. Então, no particular, Paulo orava muito em línguas. Mas no público ele diz, para a ordem de um bom culto, para que ele tenha ordem e decência, é melhor que se diga 5 palavras que todos entendam, do que 1000 que ninguém entende. Só que o que as pessoas, vou falar da igreja brasileira, né? Pentecostal, ela foi acostumada que um culto cheio do Espírito Santo é onde a pessoa está pregando e ela é tomada em mistério e ninguém entende mais nada, mas a pessoa fala, nossa, que coisa linda, olha lá, e blá, 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 blá. Deus manda te dizer e blá, 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 blá. Mas mandou dizer o quê? Deus mandou te dizer blá, 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 mas a pessoa não está entendendo. Pastora, mas quem fala em línguas não entende? Outra pessoa que fala em línguas? É diferente? É diferente. Se tiver, porque existe assim, ó, a gente vai chegar a explicar os dons. Existe o dom do falar em línguas e o dom da interpretação de línguas. O que Paulo fala? Só fala em línguas se no culto tiver alguém que interprete, para que haja interpretação e todo mundo entenda. Quem interpreta pode não falar. Quem interpreta pode não falar. Pode só ter o dom de entender. Pode falar e pode não falar. Quando eu falo, tem que ter. Não foi isso que você perguntou também? Não, eu perguntei se ela já conheceu alguém que tem o dom de interpretar. Porque eu nunca vi ninguém. Geralmente nas igrejas não se tem. Eu já vi alguns vídeos do pessoal fazendo isso. A pessoa começa a falar e vem uma pessoa e interpreta quando estava se explicando sobre. Mas de modo geral as igrejas brasileiras erram nesse sentido. Eu acho que o meu vai encontrar mesmo quando vir um africano. Porque ele consegue interpretar. Eu tenho quase essa certeza. Que é um dialeto africano. E ainda tem a discussão de ser. A língua estranha é uma língua dos homens que Deus dá à pessoa. Porque quando alto. Boa noite. Boa noite. Rapaz. Tudo bem? Boa noite, gente. Tá cansadinho, tá cansado. Quando o povo foi batizado, lá em Atos 2, a Bíblia fala que quem passava ouvia e entendia. Nossa, tá falando a minha língua, porque era uma cidade portuária onde existiam muitos turistas, imigrantes, muitas pessoas de outras nações. Então eles passavam ao redor e entendiam o que estava sendo dito. Aí muitos defendem que a língua estranha não é uma língua dos anjos que ninguém entende. É a língua da terra, que não é nativa minha, e Deus me dá a condição de falar fluentemente sem eu nunca ter estudado. Mas aí as pessoas defendem que existe também a língua dos anjos por conta de 1 Coríntios 13, onde Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor. Mas quando a gente vê em Atos 2, a gente não vê ninguém falando de língua dos anjos. A gente vê ele falando de língua dos homens, porque as pessoas passavam, ouviam e entendiam o que estava sendo dito, né? Eu já vi, por exemplo, Nai, pessoas fazendo sons que quando eu fui assistir documentários de tribos africanos, era exatamente o que estava sendo falado lá. Porque aquele fonema me ficou muito marcado no ouvido. Então quando eu ouvi o som, eu ouvi o lá lá lá, eu falei, nossa, eu acho que essa pessoa estava falando esse dialeto. Sobre interpretação, não é sempre, mas a maioria das vezes eu entendo que a pessoa está orando. Jesus. Na maioria das vezes, eu entendo. Quando alguém vem me entregar alguma coisa em mistério, eu entendo o que está sendo falado. É como se eu ouvisse, como se eu ouvisse a língua. A pessoa está falando lá, mas eu estou ouvindo na minha língua, no meu entendimento eu entendo.
Não é sempre. Eu acho que só quando eu estou muito ligado na fiação, assim, eu consigo entender. Tá cheia de Espírito. Jesus. Eu consigo entender. É forte. É forte. O negócio é forte. Mas, Aqui, de modo... Então, mas aqui a senhora conhece alguém que consegue? Não, interpretar. Eu nunca ouvi nenhum deles me falando que Também consegue. nunca vi. Nunca ouvi. Na verdade, a maioria daqui não tem o dom de falar em línguas. A grande maioria daqui não tem. Quando você fala, tipo, você consegue falar que agora é normal ou é só em adoração? Não, é em oração. Só em oração. É em oração, naquilo que o Espírito te move a falar. Não, eu nunca devo vontade. Não é. Essas coisas que o pessoal decora e fala assim, ó. Pra mim Do nada isso da conversa. Eu acho bem. Não, pelo menos não é pra mim. Porque não até funciona porque não é dessa uma maneira. língua existente no mundo. Tipo, a A pergunta dos dele anjos como é. se fosse aprender um inglês, O aprender um inglês, e você japonês. fala. E não é isso, não é aprender isso. É. Né? Você é movido pelo É Espírito aprender- para é, aquele aí momento. E você é usado naquele momento, porque assim, o que acontece? O dom do Espírito, ele é entregue para as pessoas com um propósito. Então, até o falar em línguas, ele vai ter um propósito. Então, se não for no propósito específico para algo, aquilo ali não é Espírito Santo. É qualquer outro tipo de espírito. É onde eu já falei para vocês, que eu já vi. Espíritos malignos, espírito de adivinhação. Falando, você fala, nossa, isso aí é o Espírito Santo. Mas você tem um discernimento, você olha e fala assim, não é, pode colocar a mão que é demônio. E é onde eu afirmo que a maioria dos que estão nos púlpitos, até púlpitos grandes, estão sendo usados por espírito de adivinhação. E eu conheço pessoas que me confessaram que falavam sem entender nada, só para fazer parte Só para poder da fazer parte situação do... ali. Decorava aquelas sílabas e repetia, via alguém falando e repetia, porque tem muita gente que tem esse dom de ouvir e repetir as coisas com facilidade, né? E tem muito isso. Não vou dar nome, não vou dar nome. Sem nome. Não vou dar nome. Trabalhe com nomes. Ó, Ana Clara é fogo, né? Mas quer ver um? Eu não vou gravar. Não vou produzir provas contra mim. Simplesmente por um chamado. Não, eu quero conhecer a Deus. A maioria veio para a igreja através de um problema, de uma dificuldade, precisa de uma intervenção divina, veio pedir o favor de Deus, e ela chega fragilizada. E o ambiente da igreja, como a irmã falou no domingo no curso de obreiro, você entra na igreja e você não espera que vai ter alguém, por exemplo, que vai roubar sua bolsa, mexendo no teu celular, porque você entra completamente vulnerável, que aquele ambiente é um ambiente divino, e que você espera que as pessoas que estão ali são pessoas movidas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Só que é um ambiente aberto e é um ambiente onde entra e se posiciona todo tipo de pessoa. Por isso que a gente que se propõe servir a Deus, a gente tem que se preocupar em ser cheio da pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai nos dar o direcionamento, ele vai nos dar o discernimento, ele vai nos dar a luz para que a gente consiga enxergar. Mas como eu falei no domingo, quando Deus mostra, não é para condenar a pessoa, mas para colocar ela em liberdade. Porque tem pessoas, por exemplo, como o Augusto citou, que às vezes estão ouvindo um espírito maligno achando que aquilo ali é de Deus. Não, mas está tendo manifestação, está tendo cura, está tendo... mas não provém do Espírito Santo de Deus. Então a pessoa cheia do Espírito, ela recebe o tapa na face, como o vídeo que a gente viu. Depois manda o link lá no grupo do curso bíblico para vocês, para quem não vê assistir. Vou colocar vocês lá no grupo, a gente tem um grupo só do curso bíblico, a gente coloca as coisas a respeito do curso bíblico. E o Espírito Santo testifica. Ele vai mostrar, ele vai direcionar, ele vai convencer e vai libertar, né? Essa é a parte muito importante que a gente precisa entender. Por isso que é muito importante o cristão se preocupar em conhecer a pessoa do Espírito Santo. Então, todas as vezes, desculpa cortar um pouquinho assim, ó, todas as vezes que eu fui a cultos pentecostais, nada daquilo que foi passado para mim, eu acreditei, eu tive...
Ó, tem Eis que o cultos. Senhor me fala. Tem cultos Aí pentecostais que a pessoa falou. é guia. Ó, eu já fui eu. Ó, eu produzindo Foi provas, difícil. peraí. Ah, só mesmo. Mas pra gente fechar o assunto de hoje, a gente fecha entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa coeterno, existe no mesmo patamar que Deus, que o Filho, não é menor e nem maior, não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa e a evidência de sermos cheios do Espírito Santo não são os dons, mas essa nossa vida é guiada pelo Espírito Santo. Mesmo que você não fale. Mesmo que ainda não tenha a manifestação dos dons. A gente vai ver que os dons do Espírito é uma outra coisa. Né? E isso que a gente precisa entender. Né? A gente precisa entender. Diga, irmã Nazaré. Assim, a gente querer separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo seria como eu querer separar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Querer separar três pessoas. Não dá para separar. Não dá. Eles são. O conceito da Trindade é que eles são Pai, Filho e Espírito Santo e são um. Mas qual era a discussão de onde chegou nessa tese? É que as pessoas diziam que o Espírito Santo não era um com o Pai, era uma força. Separado, um vento, uma força. Então a gente entende que a Trindade sim, é Pai, Filho e Espírito Santo. São feitos da mesma substância, Deus de Deus, luz de luz. Muito bonito, né? Essa teoria do concílio, né? São da mesma substância que o Pai, que o Filho. Eles coexistem, eles são coeternos, eles são iguais. São a mesma pessoa, dividida em três. É como nós também temos esse mesmo conceito. Corpo, alma e espírito. E essa parte é super interessante da pessoa. Não é porque ela não fala que ela não é guiada por ele. Exato. É maravilhoso. Exato. Tem gente que pode ser enganada até pelo espírito. Tipo, sim. Ela acha que tá sim. no caminho, mas tá sendo enganada. E tem gente que sim. pode tirar proveito disso. Sim, sim. Sabendo que tá... Sabendo. Tem os exploradores da fé que sabem que não estão... que não é guiado pelo Espírito Santo e se aproveita de pessoas que acham que aquela pessoa é guiada por Deus. A Bíblia nos ensina a gente conhecer a árvore pelo fruto. Então, a pessoa guiada pelo Espírito de Deus, ela vai ter fruto do Espírito. Ela não vai ter os frutos da carne. Então, uma pessoa, por exemplo... Como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito? É quando o fruto do Espírito começa a se manifestar na minha vida. Quais são o fruto do Espírito? As qualidades do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5. Ali, ó. Aí, pronto, ó, está aí na parede, acima do irmão Aldo. É quando a pessoa vai manifestar o amor, a paz, a paciência, que também é chamada de longanimidade, a alegria, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a fidelidade e a mansidão. Então, quando que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? É quando os frutos começam a aparecer na minha vida. Ajude, Senhor. É onde o santo. um santo Jesus com as criancinhas. Então, dar a volta é a santificação. É a santificação. Tudo é a pessoa de Jesus, né? Tudo se volta para Jesus, né? É parte de Jesus, vem de Deus, volta para Deus, é Jesus o centro. Então é dessa maneira que eu sei. Eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo se eu manifesto os dons, é diferente. Aí entra a carne. Ô pastora, tem como a pessoa ter os dons e não ser guiada pelo Espírito Santo? Tem como ela ter sido cheia do Espírito, recebeu os dons e não é mais. e abandonou. É igual aquele do usado não é aprovado. Não entra na minha cabeça como que uma pessoa não está sendo aprovada e mesmo assim ela está sendo usada. Mas ela pode Deus ser. usa uma pessoa se ele não está sendo aprovado. Porque ele vai usar para determinado propósito. Ele usa quem ele quer e a hora que ele quer. Ele usou até a jumenta. Era necessário para poder. Essa pessoa, para ela voltar assim? É para cumprir. Ele dá. Igual ele deu para Judas, ele não dava com a sacola, ele sabia que ele era ladrão. Que ele mexia. Mas ele não deixava tirar dele. Ele dá a oportunidade.
Daqui, isso aqui logo. Pedro, para de gritar também. Ai, pelo amor de Deus. Ô, filho do trovão, vocês não vão lá em Samaria, não. Mas é porque assim, como que a pessoa, ela vai poder... É que nem criação de filhos. Como é que o filho ele vai se tornar independente se a mãe e o pai não dão oportunidade dela criar entendimento para a independência? Ela não vai conseguir aprender nunca, porque sempre vai ser dependente. Como é que eu sei se eu sou capaz de fazer se eu não coloco a mão para fazer? Ou como eu sei que eu não sou capaz de fazer se eu não tenho oportunidade de fazer? É que nem uma experiência. Vou ver se eu acho esse filme, me lembra para eu mandar para vocês. É muito interessante para assistir. Uma pesquisa sobre por que o Hitler teve tanta influência na cabeça do exército para cometerem tantas atrocidades contra os judeus e os cristãos. Porque a parte oculta da Segunda Guerra é que foram mortos muito mais cristãos do que judeus. Por que eles foram? Por que eles acompanharam? Por que eles matavam de uma forma tão atroz aquelas pessoas? Sem qualquer tipo de piedade pelo ser humano. E aí, não lembro se era psiquiatra ou psicólogo, ele vai fazer uma experiência para ele descobrir. E aí ele reúne as pessoas, coloca um ator numa câmara, e aí a pessoa vai para o experimento onde ela tem que liberar choque. E ela vai aumentando a intensidade. E ela só tem que apertar o botão. E a experiência você tem que apertar o botão. E fica alguém aqui atrás falando, aperta o botão. E a maioria das pessoas apertava, indo até o máximo da voltagem. E a pessoa dentro da cabine gritando, mas ela não estava recebendo choque. Só que a pessoa que estava aqui não sabia. Ela só ouvia o grito, o gemido. Mas a pessoa aqui atrás, botando pressão para ela apertar. A maioria das pessoas apertavam. Mas teve um cidadão que já havia trabalhado com eletricidade, que já havia recebido choque, que ele se recusou. Ele disse, eu não aperto. E por mais pressão que botou, ameaça, eu não aperto, porque eu sei a dor do choque. Aí, qual que era a experiência? Para tentar descobrir por que as pessoas elas são tão influenciáveis. Né? Aí descobriu-se que, na verdade, as pessoas só são influenciáveis naquilo que não conhecem. Ou por sua própria vontade, a sua própria iniquidade. Porque quando conhece, você tem a opção de negar. Por isso que eu entendo que Deus, ele dá essas oportunidades. Porque tá oportunizando a pessoa o quê? Conhecer e escolher. Porque Deus, ele não quer ninguém robô. Simplesmente você não vai fazer porque eu não quero. Não, ele quer que você faça com consciência. Então eu não vou pecar por quê? Porque eu sei e aprendi que o pecado vai me dar um resultado morte. Não porque alguém me disse, não peque. Por que Jesus coloca, sempre foi uma indagação, por que Deus colocou a bendita árvore no Éden? Eram duas ainda. A árvore do bem e do mal e a árvore da vida eterna. Eram duas. Mas por que Deus colocou lá? Para oportunizar a pessoa querer obedecer, querer o fazer. E aí quando veio a conversinha, rapidamente Eva, que vontade de comer essa fruta, não vai dar nenhum problema. Realmente ela é vistosa, mas tinha tantas outras, por que ela quis comer justamente aquela? Mas já estava na intenção. Por isso que Jesus ele usa, ele oportuniza, ele vai permitir as coisas, mas para que o ser humano tome a sua decisão de segui-lo, conscientemente de segui-lo. Né? Alguém lhe fala, irmã Nazaré? Tem uma palavra que fala assim, Deus fala assim, eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição. Só que ele dá a direção. Escolhas, pois, o bem para que vivas, né? E a pessoa tem a opção de escolher. Tem a opção de escolher. Não tá assim, nossa, eu não sabia, como é que eu fui cair nessa? Deus falou e ele não prestou atenção nos detalhes, né? Escolheu porque quis. Né? Escolheu porque quis. Tá um monte de drogado lá na Cracolândia, eu tô vendo. Mas pra que eu vou pra lá também? Né? E a péssima mania das pessoas falarem que é o diabo, né?
Como a senhora disse. Ai, o diabo escolha fez da eu pessoa. usar. Foi ele. A culpa é do diabo. Ele até ficar perto e falar, meu Deus, arrebentou Ele falou, teve uma vez Eu mesmo não, dessa vez não fui eu não. sozinha, olha, e pôr na culpa em mim, foi sozinha, foi ela. Tem um demônio manifestado e já as acabei pessoas com ele, entrevistando. raboteiro Por do que, que seu você vídeo. está fazendo isso com ela? Aí ele falou, não sou eu, é ela que é mole. Olha aí. Desse jeito, o demônio manifestado. Escuta isso. Mas você que está fazendo isso na vida dela, não, é ela que é mole. Olha aí. Falou desse jeito. Até Satanás, tá vendo? Até ele. Falou E eu dela. acredito muito nisso. O que eu acredito? Eu acredito sim que existem as forças demoníacas, mas eu acredito que o demônio trabalha mais potencializando a opção do ser humano do que propriamente fazendo. Por exemplo, tem a iniquidade de matar. A pessoa tem o desejo. Aí Satanás vai oportunizar para que haja um fim assassinato. E quando a pessoa começa, Satanás entra e faz o negócio ficar piorado. Eu penso dessa maneira. Ele vai oportunizar. Por exemplo, a pessoa que tem a tendência a roubar. Satanás vai colocar muitas oportunidades para roubo. É só a gente observar. Para nós, quase não aparecem oportunidades assim. Mas isso acontece muito dentro da igreja. Vem ex-pedófilo, ele tá lutando contra aquilo. Aí as crianças correm. Aí a criança passa. Aí a criança volta. Aí a criança. E ó o olho. Aí vem o ladrão. Aí a bolsa Aqui. colocada. O celular em cima, assim. E aquela mulher. E ele lá. Ele tá naquele passe. Nunca ou eu mais mexo subiu na aqui. bolsa, ou aquela criança tá indo sozinha no banheiro. Então, você entendeu? O alerta para as pessoas da igreja é esse. Né? Para nós, somos do corpo, é ficar alerta. Não sabemos quem entra, não sabemos. E qual é a tentação que a pessoa está sofrendo? Diz, meu bem. Só fica de olho neles. Sobre a tentação, sempre vai ser algo muito agradável. Fica horrível, né? A princípio, o que ele falava sobre o nazismo, sobre o fascismo, né, que eu já vi no discurso dele, não foi nada agradável, porque ele falava de um jeito que você falou, gente, se ele Esse homem é pegava uma convincente. arma, porque ele fala assim, não, que você, pros jovens, né, não, vocês têm que pegar na arma, vocês têm que defender a sua pátria. Então era uma coisa muito convincente, a mesma coisa que o Satanás faz, ele sempre algo muito Ele bom faz, pra pessoa. ele oportuniza, ele dá um discurso agradável que convence, a pessoa vai e ele potencializa e aí termina de usá-la como Ela instrumento. luta, né? E ela vem para a igreja para encontrar aquela paz, ela quer ter aquela mudança, mas ela tá ali. Dentro desse lugar ele coloca uma oportunidade, né? De tentá-la. E passamos 15 minutos, olha, vamos agradecer e ir embora. Não, o Levi falou, mãe, eu não vou. Não, ele já deixou o recado. Mãe, eu não vou, mas às 21 eu te mando uma mensagem. Ó, quando der 21, vê se tu fica lá conversando não, tá? É 21 para acabar. Aí eu falei, ixi, esse menino. Gritando, já passou de um lado pro outro. 21! Aí ele passa. Já deu 21!